Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Nossa Senhora de Fátima, Santo Amaro. Muito bem, hoje vamos, a partir do parágrafo 325 do Catecismo da Igreja Católica, que é o parágrafo também Criador do céu e da terra. Desde o símbolo apostólico que a gente reza ele todos os domingos na Santa Missa, Deus é o Criador do céu e da terra. Desde o símbolo constantinopolitano também, o universo visível e invisível. Acrescenta ainda essa frase, naquele que nós rezamos aqui na Catedral. Então, o que acontece é que Deus criou o céu e a terra. Criou do quê? Do nada. Vai dizer o Concílio de Latrão, que afirma: criou conjuntamente do nada, desde o início do tempo, ambas as criaturas, espirituais e corporais, isto é, os anjos e o mundo terrestre. Em seguida, a criatura humana, que tem algo de ambas as coisas, por compor-se de espírito e de corpo. Então, aqui, a criação, nós vamos entender que criou o céu e a terra para designar o firmamento das coisas. Então, criou as coisas com um tempo. Deus é o único. E quando criou as coisas, nós só conhecemos as coisas por causa da sua temporalidade, tanto na criação dos anjos, quanto na criação da terra, do universo inteiro. Então, o universo nós podemos conhecer pela sua materialidade. Sabemos o que é uma mesa, um piso, um chão, o ar, apesar de não vermos o ar, quando está poluído a gente vê. Mas quando não está muito poluído a gente não vê, e existe. Então, respiramos esse ar, o oxigênio, liberamos o gás carbônico e assim vai por diante. Assim, o que nós conhecemos materialmente é aquilo que Deus nos deu a capacidade de conhecer a grandeza do amor de Deus, porque em tudo isso tem uma harmonia. As coisas todas foram criadas e elas têm uma harmonia. E a desordem do mundo é quando as coisas não andam de acordo com a harmonia. Quando o mar tem uma tempestade, e é o normal de acontecer, a harmonia fica um pouco quebrada. Quando tem um maremoto, quando tem um vulcão, quando tem um terremoto, apesar das coisas serem naturais, terem isso, não é a normalidade, é um efeito externo, é um efeito que acontece não periodicamente, mas como uma desordem, um ajuste da desordem. Então, o que acontece também em nós, a doença faz parte da natureza, a doença? Não, mas é uma desordem da natureza. Então, por isso que ficamos doentes, porque alguma coisa não está andando bem. Então, ficamos doentes porque a doença faz parte da natureza? Não, é uma deficiência da natureza. Deus criou o céu e a terra. No céu, as criaturas invisíveis. No universo, na terra, no universo, as coisas visíveis. Aquelas que nós conhecemos pela capacidade humana de ver, ouvir, de tocar as coisas, aí conhecemos. Essa é a capacidade dos homens. Quando Deus cria os anjos, foi exatamente para quê? Para que criou os anjos? A existência dos seres espirituais, parágrafo 328, não corporais, que a Santa Escritura chama habitualmente de anjos, é uma verdade de fé, é revelada. Alguém já viu algum anjo? Bom, Nossa Senhora viu o anjo Gabriel. São José, num sonho, viu também ele. Tobias viu o anjo Rafael e o diabo se encontrou com Miguel. Então é assim, quer dizer, os anjos nós sabemos por revelação. Nós não vimos os anjos porque são invisíveis aos nossos olhos. Então, mas é temporal também. Quer dizer, são seres que vivem eternamente em Deus. Nós também viveremos eternamente em Deus. Mas, a princípio, agora, somos seres corporais, com alma, que é o que nos coloca na eternidade. Por isso, a gente vai estudar isso pouco a pouco. Esses testemunhas
da Escritura a respeito de tão claro e unanimidade da tradição é que os anjos foram criados para adorar a Deus e foram criados para que, adorando a Deus, servissem os homens. Então, os anjos, assim, Santo Agostinho vai dizer, quem são os anjos? Os anjos são seres, por natureza, são espírito. Essa é a natureza do anjo, espiritual. A nossa natureza é humana. A natureza de um cachorro, a espécie do cachorro é canina. Então, são várias espécies da mesma raça, da mesma natureza animal. Então, são várias espécies. Nós temos a nossa espécie humana. Então, o que acontece é que os anjos também têm uma natureza. E essa natureza deles não é corporal, não é física, mas é um espírito. Mas, para perguntarmos o encargo do anjo, para que ele serve, um anjo é espírito por aquilo que ele é, enquanto o anjo por aquilo que ele faz. O que faz um anjo? Adora a Deus e serve a humanidade, como os anjos da guarda. Nos guardam, nos protegem, mas ao mesmo tempo adoram a Deus. Então isso é o que é um anjo. O que ele faz é o que torna ele anjo. E nós, o que nos torna humanos? Diferente dos cachorros e dos outros animais. Qual a nossa diferença com as outras espécies do mundo? Que a nossa espécie é racional. E a nossa espécie, criada por Deus, nos foi dada a imagem e semelhança de Deus. Por isso o homem tem uma natureza humana, mas é verdade que nós temos também uma função no mundo, dar glórias a Deus. Então, isso que os anjos fazem em adorar a Deus, nós podemos dar glórias a Deus pela criação. Então, quando entendemos os anjos, são dotados de inteligência e vontade. Nós também. Só que a vontade do anjo é infinita. E quando o demônio, por vontade própria, escolheu não adorar a Deus, querer ser adorado, querer tomar o lugar de Deus e não querer servir a humanidade, a vontade dele é o que o torna, por isso o inferno e o diabo, o que acontece? Quando ele nega a vontade, a nossa vontade é temporal. Então hoje ela é uma, amanhã ela é outra. Hoje a gente faz propósito, amanhã a gente já desistiu deles. Então a diferença nossa com os anjos é que a vontade deles é eterna, a nossa ainda não é. Queremos chegar a Deus, por isso temos que renovar todos os dias o propósito firme de servir a Deus. Caso contrário, a nossa vontade muda. Hoje é uma, amanhã é outra. Hoje amamos uma pessoa, amanhã podemos estar com raiva dela. Depende do que a gente faz. É por isso que a vontade coordenada segundo a vontade de Deus, a inteligência, aquilo que Deus nos dá, nós controlamos a nossa vida. Controlamos como? É lógico, pautado por aquilo que Deus revela. Os anjos são criaturas pessoais. E aquilo que ele faz é o que o torna anjo. E eles são imortais. Por isso a escolha deles é única. Ou eles escolhem amar a Deus, ou escolhem não amar a Deus. E não amar a Deus é o inferno. Amar a Deus é o céu. Para eles não tem purgatório. Ou é inferno ou é céu. A vontade deles é uma. A nossa hoje é uma, a gente pode se arrepender, por isso que a nossa sorte é que a gente pode se confessar, pedir perdão e começar tudo de novo. Então, mas não pode usar de muita malandragem, senão o purgatório vai ficar muito tempo nele. Então o que a gente tem que fazer é sempre lutar por aderir à vontade de Deus, que é maior e melhor do que a nossa. Quando entendemos os anjos, o que fazem os anjos, a Sagrada Escritura diz, nos parágrafos 331 e 332, vai dizer quem são os anjos. Pois foi nele que foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então, todas as coisas criadas por Deus e para Deus. Deus criou porque precisava dos anjos? Não, mas quis manifestar o seu amor a eles. Deus criou os homens porque precisava dos homens? Não, criou a humanidade porque queria dispensar à humanidade o seu amor. Queria que experimentássemos o amor criador de Deus. Por isso, nosso Senhor salvou Abraão, e ali foi um anjo que salvou. Nosso Senhor conduziu o povo de Israel pelo deserto, e era um anjo que mostrava. Deus anunciava os profetas, e eram os anjos que anunciavam. Os nascimentos e as vocações, sempre tinha um anjo anunciando. A gente não sabe se era um dos mensageiros, que era São Miguel, ou São Gabriel, ou São Rafael, ou era um anjo da guarda, mas sempre era um mensageiro.
que trazia uma mensagem, uma vontade de Deus para os profetas, uma vontade de Deus para nós. Qual é a vontade de Deus para nós? Bom, o nosso anjo, quando a gente reza a oração do anjo da guarda, vai dizer que ele nos rege, nos governe, nos ilumine, né, e pedimos que seja feita a vontade de Deus. Amém. Então, que ele nos ajude a fazer a vontade de Deus. E é isso que ele veio nos trazer. Ele veio nos guardar, veio nos conduzir por esse caminho da vontade de Deus. Então, desde a encarnação até a ascensão, a vida do Verbo encarnado, a vida de Jesus, é cercada da adoração e do serviço dos anjos. Né? Adorem-no todos os anjos do céu. Né? Tudo para a glória de Deus. Aqui no parágrafo 333, vai dizer exatamente isso. Reconfortam-nos, né, a agonia, embora tivesse podido ser salvo por eles da mão dos inimigos, como outrora Israel. São ainda os anjos que evangelizam, anunciando a boa nova da encarnação, os anjos que revelam aos reis magos, os anjos que revelam muitas coisas. Então os anjos são aqueles mensageiros de Deus que nos anunciam a vontade divina. Aqueles que souberam fazer a vontade divina, anunciam a vontade divina. Aqueles que não fizeram a vontade divina, o demônio e os outros anjos, maus anjos, aqueles anunciam a desordem, anunciam o erro, anunciam o mal. Então, por isso, não podem ser anunciadores, né, da vontade divina, mas anunciam uma vontade contrária. E é isso que é a tentação na nossa vida. Os anjos também são celebrados na liturgia, né? E associa-se, né? Até a música que o Padre Marcelo mais canta, né? Tem anjos voando nesse lugar, né? Por quê? Porque os anjos foram feitos para adorar a Deus. E se Jesus está presente no altar, com seu corpo, sangue, alma e divindade, ali estão os anjos a adorar. Alguém já viu aquele filme, o Grande Milagre? É igual um desenho, vale a pena ver na internet, já tem traduzido, tinha só em espanhol, mas vale a pena ver é um desenho, tem uns 40 minutos esse desenho. Então é um desenho muito bonito, se chama O Grande Milagre. Então é a história mostrando a ação divina e a ação eucarística na vida das pessoas e os anjos ali participando de tudo isso. É muito bonito o desenho, é um desenho. Foi feito no México, muito bonito o desenho. Acho que é O Grande Milagre, é isso. Acho que se eu não estou me enganado é isso mesmo. Faz tanto tempo que eu assisti, faz acho que mais de 10 anos tem esse desenho. É bem, bem bonito, vale a pena ver. São os problemas humanos, né, a ação divina e a ação dos anjos na vida dos homens. Né? É muito bonito. Então, os anjos são celebrados na liturgia porque eles estão ali adorando a Deus, 3 vezes santo. Ali nós suplicamos e rogamos aos anjos da guarda que nos protejam nesse bom caminho. Por isso, cada fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-lo à vida. Todos nós, isso aqui é uma frase de São Basílio, um estudo de São Basílio para dizer, Deus, né, colocou os seus anjos. E da onde São Basílio tirou isso? Que todo mundo tem um anjo da guarda que nos protege? Jesus Cristo disse, né, que o reino de Deus é dos pequeninos e os seus anjos contemplam a face do Pai. Os anjos que guardam aos pequeninos contemplam a face do Pai. Todo mundo já foi pequenino, todo mundo tem um anjo da guarda. Então todo mundo é acompanhado por um anjo da guarda. Então por que não nos protege de um mal que pode acontecer? Sim, porque às vezes a gente se coloca no mal. O problema é esse. Hoje até não queria que a gente caísse, mas a gente insistiu em cair naquele mal. Não teve juízo, não teve muitas coisas, então caímos. Além do mundo invisível, que não se pode compreender tão bem apenas pela revelação divina, e Deus foi se revelando. Os anjos também revelaram a vontade divina para o ser humano. Então são os mesmos anjos que nos anunciam também a vontade divina. Para Nossa Senhora, para São José, né, para os profetas, para Abraão, para Moisés, todos eles tiveram um anjo que sempre anunciou. Foram mensageiros de Deus que nos anunciam a vontade divina. E assim, agora, entendemos também que Deus criou o céu, e esse é o céu, que nós só compreendemos pela revelação e a aceitação. Algumas pessoas não aceitam, anjo não existe, outros acham que anjo existe para todo lado, outros acham que anjos não são, quer dizer, cada um acha uma coisa, mas a revelação divina nos mostra que são adoradores e servidores de Deus. Bom, então nós sabemos qual é a função dos anjos. Eles são aquilo que fazem.
nós também, quando o mundo visível foi criado, e a obra da criação, simbolicamente como uma sequência de 6 dias. Na Sagrada Escritura, no Gênesis está dizendo, até a leitura desses dias foi essa, né? Deus criou o mundo em 6 dias. E na verdade, esses 6 dias, essa sequência da criação, foi do trabalho divino. Então o mundo é fruto de obra divina. E quando o homem pecou, que vai ser o tema depois desse, que é o pecado, o que nos distancia de Deus, que daí dali para frente os temas começam a ficar mais terríveis. Aí todo mundo vai ter dúvida. Por enquanto aqui é só a criação, tá fácil, né? Então todo mundo já conhece isso e sabe e aceita muito bem, pelo menos nós que estamos aqui. Então quando Deus criou as coisas e foram feitas com uma harmonia e uma ordem tal que nelas o seu trabalho foi colocar o seu amor e a sua onipotência em todas elas. Em toda a criação tem o poder divino. Em tudo que se vê, por isso São Francisco rezava tanto, né? As obras, né? Irmão Sol, Irmã Lua, falava da beleza da natureza, porque ele via em tudo a beleza da criação de Deus, um poder magnífico, de um amor extremo, de uma delicadeza tão grande em dar aos homens, à humanidade, todo esse bem. Deus criou as coisas e viu que era bom. E criou as coisas boas. Nós é que fazemos mau uso delas. Mas Deus criou o mundo e viu que era bom. Tudo é bom. O mar é bom, mas querer atravessar a ilha a nado é ruim. Vai afogar no meio, ou bem antes do meio. Então Deus criou as coisas e viu que era bom. A árvore é maravilhosa, mas vai subir nela para pegar as frutas na beiradinha, na última ponta. Vai cair, vai se quebrar. Então é verdade que tudo tem uma certa ordem, né? E tudo foi com harmonia. Não existe nada que não deva a sua existência a Deus Criador. Deus criou todas as coisas. Para as pessoas que não têm fé, um ateu, eles até criaram a teoria do Big Bang. Houve no universo uma grande explosão. E dessa explosão, né, uma explosão deve ter sido gigantesca. Porque se de uma ponta do universo até outra não se consegue contar quantos 1000 anos na velocidade da luz pode ter, imagina a explosão para chegar a mais de 1000 milhões de anos na velocidade da luz. Então foi uma explosão violenta, né? Nem todas as bombas atômicas do mundo poderiam explodir o mundo, e essa daqui criou o universo inteiro. Foi fantástica essa explosão. Só que para uma explosão, para um físico, ela precisa de combustível, matéria, que é o comburente, aquilo que vai explodir, né? E precisa de alguém para colocar fogo ou para explodir alguma coisa. Então precisava de Deus, da matéria, e precisava da ação divina. Então não tem como negar. Pode até falar que o Big Bang foi uma explosão. Tudo foi uma evolução como Darwin. Do macaco veio o homem, dos répteis veio os mamíferos, dos mamíferos veio... Quer dizer, pode até falar de evolução. Pode ter acontecido tudo isso? Pode. A igreja não nega isso. Só que houve um momento em que Deus criou tudo e pôs uma ordem em todas elas, pois até a evolução pode ser uma ordem. Nós evoluímos muito. Basta ver um atleta que numa corrida de 100 metros ele corria no século passado, no fim do século passado, ele corria uma velocidade. Hoje, o mesmo trajeto ele faz com segundos a menos. Como é que ele conseguiu evoluir tanto? Com exercício, física, estudo e trabalho. Então, dá para evoluir? Dá. Às vezes segundos, mas dá para evoluir. Então, tudo isso também tem nele a existência do Criador. Em todas as coisas. O mundo começou quando foi tirado do nada pela palavra de Deus. Do nada, Deus criou tudo. Porque Deus é tudo. Então, dele nascem as coisas. É engraçado, né? Tem pessoas ateias. Uma vez um ateu falou assim: Padre, eu me nego a acreditar que Deus é criador e criou do nada. Como é que do nada nasce alguma coisa? Filho, primeira coisa a gente tem que entender. A gente cria a mesa, se ela é de madeira, de uma árvore. Como que a gente vai fazer com essa árvore? Cortar ela, moer ela, fazer o farelo e depois colar ela, é outra história. Mas é a árvore. E a árvore cresceu. Era uma sementinha. Essa sementinha veio de outra árvore. E essa árvore veio de outra sementinha. E a sementinha veio de outra árvore. Então, quer dizer, você vai voltando para trás, vai chegar um momento em que o que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Então,
Porque o ovo só pode ser botado pela galinha, e a galinha só nasce do ovo, quem que veio primeiro? Então é a questão da evolução. Houve um momento em que teve início. E como se deu início? Ah, foi evolução. Ótimo, foi evolução. A galinha não existia, veio do réptil. Mas se o réptil, só existiu o réptil, do réptil veio veio dos anfíbios. Ah, tá bom, os anfíbios veio do quê? Da bactéria. A bactéria veio da onde? Então, quer dizer, pode ter evolução? Pode, mas tudo tem um começo. E se houve uma explosão, também tem começo. Tinha que ter matéria, alguém que botasse fogo ou detonasse alguma bomba, que é exatamente isso, a matéria. Então alguém criou a matéria. Quem que criou a matéria para essa grande explosão, o Big Bang? Deus. Do nada, Deus criou tudo. Mas de onde veio? E esse ateu até conversava. Ele falou assim, filho, olha, uma coisa é o meu pensamento. Eu posso sonhar com muitas coisas que não são concretizadas ainda. Posso até sonhar, mas elas já existem? Não, estão em sonho. Posso até concretizá-las dentro do tempo, mas são sonhos e não são concretizadas. Deus criou tudo, porque é onipotente, criou tudo do seu amor, que é um desejo do coração de Deus, dar a nossa... Ah, mas Deus tem coração? Sim, do amor de Deus. Pois do coração que nós colocamos no coração, que bombeia sangue para o corpo inteiro. Biologicamente, qual é a função do coração? Bombear sangue para o corpo. Mas nós sabemos que do coração também brotam sentimentos. Ah, do coração brota sentimento, não é do cérebro, da vontade? Sim, mas tem coisas que não se entendem só pela razão. E o que são os sentimentos? Bom, a gente poderia ter muitos sentimentos só por fazer. Todas essas coisas têm um sentido. Então Deus criou as coisas do seu amor, porque Deus é amor. Deus pode criar? Pode. Nós temos capacidades para muitas coisas, só para transformar. Criamos alguma coisa? Nada. Transformamos, pegamos uma matéria e fizemos alguma coisa com ela. A necessidade de um bem, criamos uma coisa. Existia a luz elétrica, e a força elétrica, força da natureza sempre existiu. A única coisa é que o homem conseguiu canalizá-la para o bom uso dela. Os raios sempre existiram, e a energia das coisas, da água, a potência da água, que gira um moinho, e o moinho faz um trabalho, gera energia, potência, que pode ser armazenada e distribuída. Pronto. Isso aqui é física. A física sempre existiu e a natureza sempre existiu. Não existia luz elétrica, mas passou a existir. Então o homem criou a luz? Não. Transformou a capacidade da natureza em luz elétrica. Criou ela? Não. Até porque o raio não foi o homem que criou e tinha luz. O sol não foi o homem que criou e irradia luz. Então é isso. Então o homem não criou nada. Na verdade, o homem transforma todas as coisas. Só Deus cria. Cada criatura possui a sua bondade e a sua perfeição própria. Cada coisa tem a sua perfeição própria. Então, cada indivíduo, por exemplo, um animal, um nasceu com uma cor, o outro nasceu com outra cor. É a perfeição de cada um. Um tem aquela cor, outro tem outra cor. Cachorro, cadelinha, cruzou só com um cachorro. Nasceu cachorrinhos de várias cores. Sim, porque seus pais cruzaram com outros cachorros e assim nasceram outros cachorrinhos de outras cores. A cadelinha é branca, o cachorrinho é pretinho e nasceu um filhotinho marrom. De quem que é o filho desse cachorro? Né? Então, de verdade, faz parte da natureza. Né? Então, é normal, é a evolução da natureza. Então, o que acontece é que também nós, né, na criação, tudo tem uma perfeição própria. Para cada uma das obras de Deus, Deus viu que isso era bom. Todas as coisas são boas, ainda que sejam imperfeitas. O que é bom? Se é mais alto ou se é mais baixo? Tem a sua perfeição. Se as crianças não fossem pequenininhas, não seriam perfeitas. Só é perfeito quando é grande. Passou de 2 metros é perfeito, não tem 2 metros é ruim. Quem quiser, a perfeição é de cada um. Todo mundo é perfeito? É. Ah, mas nasceu sem uma perna. Sim. É uma deficiência? É uma deficiência, por isso se chama deficiência. Mas tem nele uma perfeição? Tem. Criado à imagem e semelhança de Deus. Deve ser amado e respeitado como qualquer um. Então, se eu nasci com todos os membros e aí perco uma perna, então a partir de agora eu sou menos. Tenho menos peso, é verdade. Mas, de verdade,
onde acabou a perfeição. A perfeição vai estar até exatamente na superação da limitação. A criança não sabia andar e aprendeu, não sabia ver cor e aprendeu, não sabia falar e aprendeu. Então a criança é imperfeita, que é exatamente o princípio da perfeição. Por exemplo, a criança já foi um feto, juntou esperma com óvulo, ser humano. Era esperma, era o óvulo, ser humano. A partir daquele momento, ser humano. Não tem perna, não tem olho, não tem cabelo, não tem nada. E já é um ser humano. É perfeito? Perfeito. Por isso que não se pode abortar. Porque ele é perfeito. Ali está a perfeição humana. E vai desenvolvendo, vai chegar a ser um PhD, um cientista, um santo, um homem bom, uma mulher boa. E não era quase nada, mas já tinha a sua perfeição. A vontade divina nele. Então é nisso que as pessoas não compreendem. Que a perfeição própria de cada um é dada por Deus. É por isso que o homem, quando a gente fala homem, fala da humanidade inteira, deve respeitar a bondade própria de cada criatura, para evitar um uso desordenado das coisas, que menospreze o Criador e acarrete consequências nefastas para os homens e o seu meio ambiente. Quando nós não tratamos bem uma pessoa, seremos maltratados. Quando nós não respeitamos, com certeza seremos respeitados. Qual é o fruto de uma guerra? A ganância do dinheiro, da fama e do poder desprezou um povo. Aquele povo desprezado vai desprezar aquele que o desprezou. E aí começam as rixas e as guerras. Quando não há essa ordem da bondade, de respeitar a bondade própria de cada criatura, há uma desordem. Porque Deus criou as coisas com uma ordem. A perfeição de cada uma. Cada um é perfeito naquilo que é. A gente veio a esse mundo, cada um do seu jeito, mas todos para Deus somos perfeitos. Porque essa é a nossa luta. Essa é a nossa batalha. Do jeito que somos, aonde nascemos, não escolhemos nem a família, nem os genes, não escolhemos os cromossomos, não escolhemos nada, não escolhemos o país que nascemos, não escolhemos nada. E se a pessoa não aceitar isso como um bem, uma perfeição, será a pessoa mais infeliz do mundo. Que é exatamente o que acontece na nossa sociedade atual. Quantas ideologias que negam aquilo que são. Serão felizes? Não, porque querem ser o que não são e obrigar os outros a aceitar o que não são. Então essa é a imperfeição. A pessoa que não aceita o pai e a mãe, a pessoa que não aceita o país em que nasceu e não tenta torná-lo melhor, tenta ser melhor filho para os pais, tenta ser melhor esposo e melhor esposa para a esposa e para o marido. A pessoa que não faz isso será infeliz, porque a perfeição está exatamente em respeitar a bondade da criatura, ordenando a nossa vida a essa bondade. Se desordenamos a vida às nossas vontades, a consequência será nefasta, tanto para o homem quanto para o meio ambiente. E é isso que acontece. A desordem, a imperfeição está em não aceitar quem nós somos. Quando a pessoa não aceita, ela entra em uma desordem. E é isso, aceitar a nossa condição humana. Esses dias mandaram um vídeo, mas eu ria tanto. O vídeo é idiota, é tão bobo. É um homem vestido de mulher falando pro marido, né? Falou assim, eu fico pensando, né? Só que não mostra outra pessoa, mostra só ele, o homem vestido com mulher, fingindo que é a esposa, né? Então ele falou assim, eu fico pensando quando ficarmos velhos, né? Será que eu vou gostar de você quando você for feio? E será que você vai gostar de mim quando eu for feia, né, velho? Aí ele disse assim, e tem como ficar pior? Né? Então, quer dizer, ri à toa, né? Porque assim, de verdade, para a mãe da gente é lindo, para os outros a gente não é. Então é assim que funciona, né? Então o que acontece é que, de verdade, pode ser pior, né? Então, mas nisso tem uma perfeição? Sim, pois a velhice também é uma perfeição, saber entregar todas as coisas. Então, quando a gente aceita a perfeição divina, que é um projeto divino, em tudo há perfeição, em todas as criaturas. Só que a lógica de perfeição, infelizmente no mundo egoísta, é que a pessoa tem que ter o olho azul, 1,90 m, tem que ter isso, tem que ser magro, tem que ser aquilo. Criou um estereótipo que não é perfeição. Isso não é perfeição, isso na verdade é uniformidade. Então você cria robô, e todo mundo é robô no mundo, aí está todo mundo igual.
Todo mundo é igual, é o robô. Ali tem perfeição? Não, vai ficar tudo feio. Por que vai ficar feio? Porque não tem diferença. Quando a gente é novo, basta ver a foto da gente com 16 anos e com 50. É diferente. Né? Então a gente vê as duas coisas, nossa, era tão bom, agora está feio. Né? Então o que vai fazer? Tem jeito não. Né? Então não tem jeito. A natureza vai mostrando assim. Né? Então faz parte disso. Né? Então quantas coisas, né, são, na verdade, a sua ordem. Né? Essa interdependência das criaturas foi querida por Deus. Precisamos dos nossos pais, precisamos do ar, precisamos da água, precisamos do sol, precisamos da natureza, precisamos comer, dormir, trabalhar, descansar. É uma dependência, essa interdependência da criação. Deus criou as coisas com uma ordem. E a perfeição é essa. Como eu preciso dos outros, eu tenho que conservar os outros. Como eu preciso do amor deles, eu tenho que amá-los. É nisso que está a perfeição. E Deus criou todas as coisas para dispensar o seu amor. Então, quem aprende a amar as coisas do mundo, conformou a sua vontade, a vontade divina. E nisso está a perfeição. É por isso que somos chamados a entender a beleza do universo. A ordem e a harmonia do mundo criado resultam da diversidade dos seres. Ninguém é igual. E é isso que é a beleza. Porque quem é bonito com 16 anos, depois com 90, está conformado que viveu bem a vida, naqueles momentos aproveitou bem. E se não aproveitou bem, está aproveitando agora porque tem consciência daquilo que deveria ter feito e daquilo que não deveria ter feito. Então, nisso está a perfeição. A beleza do universo está na ordem e na harmonia do amor de Deus nela. E quando entendemos isso, o mundo criado resulta na diversidade dos seres e das relações que existem entre eles. O homem as descobre, parágrafo 341. O homem as descobre progressivamente como leis da natureza. Elas despertam a admiração dos sábios. A beleza da criação reflete a infinita beleza do Criador. Porque na beleza do mundo está a beleza e a vontade de Deus. Criou todas as coisas para o nosso bem. E é nisso que está a perfeição e a beleza. A beleza, portanto, da criação reflete essa beleza. Ela deve inspirar o respeito e a submissão da inteligência do homem e da sua vontade. Aceitar que Deus criou as coisas limitadas. Todo mundo queria viver eternamente. Quantos filmes e quantas pessoas querem prolongar e prorrogar a vida do homem? Muita gente. Por que tem filme do homem invisível? A gente queria ser anjo. Não vai ser. Quantos filmes querendo inventar que o homem vai ser imortal? Não vai. Quantos filmes que o homem viaja no tempo? Meu amigo, você tem um tempo de vida e quer viajar no tempo ainda. Está viajando, você está no meio da viagem e quer viajar mais ainda. Né? Voltar para quê? Né? Já deu errado, meu Deus. Né? Ou se deu certo, já foi. Né? É tentar fazer de novo as coisas boas. Então é isso. Já somos viajantes do tempo. Então não percamos tempo com o passado. O passado já foi. Aquilo que nosso Senhor pede. O passado bom, a gente procura prorrogá-lo e vivê-lo melhor. O passado ruim, a gente não esquece. A gente simplesmente agora, a gente não faz, serviu como exemplo para não fazer, era uma desordem. E essa desordem a gente aprendeu que fez mal e a vontade nossa nos levou ao buraco. Então o que vamos fazer? Vamos por ordem nessa vida. Fazer bem agora, porque o presente, vivendo na ordem do amor de Deus, na vontade, a gente repara o passado e prepara o futuro. É isso que nosso Senhor nos pede. A vivência agora, ela é muito mais importante do que foi o passado e ela é muito mais importante do que o futuro. Porque o que vivemos agora repara o passado e prepara o futuro. Faz continuar o passado bom, as lembranças boas e faz olhar para o futuro com outros olhos. Aqueles que são gratos aos pais serão bons pais. Aqueles e sabendo que os pais erram, sabendo que os pais não são perfeitos, mas aqueles que olham para os pais com gratidão serão bons pais e serão depois cuidados com o mesmo respeito pelos filhos, porque souberam dar aos filhos o que é melhor, que foi um sacrifício. Então essa interdependência entre uma coisa e outra é a bondade, a harmonia e a beleza de Deus. Nisso está a beleza de Deus e nisso está a perfeição. Essa é a perfeição. A gente acha que perfeição
é olho de um jeito, cara de um jeito, altura, estatura. Isso não é beleza. A beleza da criação está na perfeição do que cada um é, amado por aquilo que é. Todo mundo foi amado pelas mães. E os que não foram pelas mães, houve alguém que amou. Por isso estamos aqui. Até quem a mãe desprezou e foi adotado, foi amado por alguém. Isso tudo é normal. Minha irmã foi adotada. Foi amada pela minha mãe, e muito. Tanto que recebe as chineladas até hoje. É amado, porque mãe que cuida dos filhos não deixa fazer coisa errada. Quantas coisas bonitas a gente vai vendo, né? Então, Deus corrige os que ama. Por isso, a natureza foi, de certa forma, uma hierarquia das criaturas. Expressa uma ordem. Deus criou todas as coisas para o bem da humanidade. Preparou o mundo para nos dar coisas boas. Viu que tudo era bom. O problema é que nós não aproveitamos. E Nosso Senhor ainda deu uma ordem a isso. A perfeição está na criação, que a humanidade é mais importante do que o resto. Tanto é que nos Salmos vai dizer exatamente isso. Vós valeis muito mais que muitos pardais. Um homem vale muito mais do que uma ovelha. Nós valemos muito mais do que os animais. Infelizmente vivemos numa sociedade que cachorro vale mais que criança. E não é isso. É uma desordem. O ser humano vale mais do que qualquer outra coisa, porque Deus criou tudo para o bem dos homens, para o bem de toda a humanidade. Então tudo concorre para o bem quando o homem usa bem. E essa interdependência, temos que cuidar da natureza para o nosso bem, temos que cuidar dos animais para o nosso bem, temos que cuidar das pessoas para o nosso bem, porque se fizermos ódio, haverá guerra. Ganância, né, o mau uso das coisas trazem o mal para o homem. Por isso Deus criou as coisas com trabalho e no último dia descansou. O descanso também faz parte da harmonia de Deus. Quando os homens desobedeceram, Deus deu um castigo. Aos homens o suor do trabalho e às mulheres a dor do parto. Por que Deus permitiu isso? Porque as dores da vida presente fazem parte da nossa participação na criação. E o suor do trabalho, o cansaço, faz parte da nossa participação na criação. Deus, no final das contas, não nos deu um castigo. Quando o homem pecou, foi condenado, tirado do paraíso, porque ele manchou a imagem e semelhança de Deus. Mas Deus não o dispensou e nem o abandonou. Pelo contrário, bom, eu dei tudo para você e você não entendeu. Então agora eu permito que você, trabalhando, experimente todas as coisas e delas compreendo que esse é o caminho que eu queria dar. Era tudo de mão beijada, agora vai ser tudo de mão trabalhada. Vocês vão participar da criação e vão experimentar do meu amor. Essa é a ordem. Então Deus não castigou o homem, mas Deus, como o homem não queria obedecer a Deus, então agora com o teu trabalho e com as dificuldades da vida presente, você vai experimentar a beleza e as dificuldades dessa vida e vai entender o que eu quis para você. E é isso que o pai e a mamãe faz. Às vezes deixa o filho fazer uma coisa, o filho até se machuca. É maldade do pai e da mãe? Não, porque aprendendo os limites não vai fazer mais. Deus nos deu limites para que a gente aprenda. Então esses limites é o que nos salvam. E é isso que Deus quer que o homem entenda. Quando criou o homem, a imagem e semelhança, parágrafo 355, né, o homem ocupa um lugar único na criação. Ele é imagem de Deus. Por isso ele é mais amado do que o resto das criaturas. Deus ama mais o homem, a humanidade, do que os animais? Ama. Então, o que acontece? Essa imagem de Deus é a nossa capacidade racional, da inteligência e da vontade de conhecer e amar o seu Criador. Deus criou todas as coisas e nós sabemos isso. E aos que não sabem, vão experimentar pela própria natureza, vão ver que as coisas têm uma harmonia e uma ordem, vão descobrir que as coisas não fogem daquilo que elas são. Por isso o homem não pode fugir daquilo que ele é. Se ele se entende como filho de Deus, se ele se entende como a imagem e semelhança de Deus, é próprio que as suas ações vão ser de filhos de Deus. Então, na nossa natureza, estará completa a vontade de Deus, porque estamos fazendo a vontade de Deus. Então, quem faz a vontade do Pai é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Fazer a vontade de Deus é o que nos salva.
É o que nos torna a semelhança à vontade de Deus. Se o anjo é o que ele faz, o ser humano não é diferente. O que ele faz é o que leva ele à união com Deus ou à separação completa de Deus. Se faz o mal terá. Se faz o bem é o prêmio. Por isso, fazer bem as coisas é o que Nosso Senhor quis. Criou o mundo e viu que era bom. E criou o homem, colocou no mundo e viu que era bom. Feito à imagem e semelhança. Por isso o homem foi criado com um corpo e uma alma. A alma designa na Sagrada Escritura como uma vida humana, ou a própria pessoa. A alma é a pessoa, o corpo morre, vai ser enterrado e vai se desfazer, mas a alma é eterna. Então, um corpo e uma alma. Há uma dualidade. Jesus Cristo é Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Então, Jesus Cristo é uma só pessoa com duas naturezas, divina e humana. Nós temos alma e corpo, é duas naturezas? Não, uma só. Uma natureza com alma e corpo. O corpo porque vivemos nesse mundo, e a alma porque é ela que nos faz em imagem e semelhança de Deus. Nisso está a beleza, todo mundo tem uma alma. E essa alma que nos é infundida, por isso só o homem é capaz de chegar a conhecer a Deus, porque lhe é dado inteligência. Os animais têm instintos, não têm inteligência. Eles têm instintos. Então os instintos vão fazendo com que os animais saibam o que é bom, o que é fácil. Eles vão correr atrás de um animal carnívoro. Vai correr atrás de um animal que corre mais que ele. Vai morrer de fome. Então qual animal que ele corre? O mais velho ou o mais fraco? Então, por instinto, ele corre atrás do menor e outro. Mas se a fome dele for muito grande, corre atrás de um grande, que é mais forte do que ele vai apanhar e vai morrer. Então é isso. Por instinto ele aprende, não é por inteligência. O cachorro, se comer uma coisa e gostar, ele come. Se comer uma coisa e não gostar, não come mais. Você pode pôr o cheiro, vai lembrar, então ele não come mais. Então ele é inteligente? Não, é o instinto. O ser humano não, é capaz de discernir todas as coisas boas e ruins. E ele sabe que uma coisa é ruim, mas se aquela coisa ruim for preciso para a vida, por exemplo, não gosta de comer uma coisa que acha um gosto muito ruim, mas está no deserto, só tem aquela coisa, o que ele vai fazer? Para não morrer, vai comer, meu amigo, vai ficar uma delícia na hora da fome. Então o ser humano é capaz de, com inteligência, discernir aquilo que é bom e que é mal. Por isso o homem tem essa capacidade. O homem tem uma alma, que é a vida humana e a própria pessoa. E o corpo participa dessa dignidade da imagem de Deus. Por isso a gente não pode fazer com o nosso corpo e com a nossa vida o que nós queremos. Porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A alma é a forma do corpo. E esse corpo que nos é dado é para a vivência com o homem. A matéria no homem não são duas naturezas unidas, mas uma união delas forma uma única natureza. Por isso, quando a gente fala de alma e corpo, não é que é uma dualidade, mas a alma é imortal e o corpo é finito, o corpo acaba. Então a alma que nos liga muito mais à vontade divina, que deve inspirar e dominar o corpo. O corpo agora precisa de comida, precisa dormir e precisa fazer isso, porque está cansado. Mas a alma que vai definir, sim, estou cansado, mas preciso trabalhar um pouco mais para o bem da família. Sim, tenho fome, preciso comer, mas entre comer tudo aqui e deixar o filho passar fome, então eu abro mão da minha fome para que o outro tenha. Então a alma é capaz de até abrir mão daquilo que é bom para o corpo, sabendo que é bom para a alma e para a vida eterna. Por isso Cristo morre na cruz. Morre porque não é que ele veio para morrer, mas para dar a vida, para que todos tenham vida em plenitude, em abundância. Por isso é bom que um morra, para que todos tenham vida e vida eternamente. Então a gente entende que a alma é o que nos liga à vontade divina, uma alma racional e uma alma que tem vontade. Nosso corpo também tem essa vontade, e essa vontade no corpo, a alma que domina, a alma que vai dizer. Portanto, a alma é capaz de ser elevada à gratuidade, à comunhão com Deus. O corpo nem sempre vai necessitar de muitas coisas, mas a alma é aquela que racionalmente vai coordenando o homem. Por isso, quando Deus criou o homem e a mulher, há uma igualdade, porque são seres humanos, e há uma diferença querida por Deus. Homem e mulher os criou. Por que criou dois tão diferentes?
e tão iguais. Um completa o outro. E por que completa o outro? Porque Deus fez um necessitado do outro. Então, essa realidade boa, querida por Deus, de ser homem e ser mulher, né, são criados em idêntica grandeza e dignidade, a imagem de Deus. Mas é verdade que Deus quer o homem e a mulher um para o outro. Não é bom que o homem esteja só, vai dizer a própria Sagrada Escritura. Vou fazer um auxiliar que lhe corresponda. Então é isso que Deus quis, que o homem e a mulher se completassem, um para o outro. E esse um para o outro, não que Deus os tivesse feito apenas pela metade, que são incompletos. Não, os dois são perfeitos, tem a perfeição nos dois. Mas os criou na mesma dignidade e diferentes para que um precise do outro. E essa é a beleza da criação, para que ninguém se sinta só. Nós precisamos de um pai e uma mãe para nascer. Senão ninguém nasce. E nessa união há a vontade divina. Precisamos de um e do outro. Infelizmente, algumas culturas querem deturpar isso. Mas um para o outro. Não que Deus tivesse feito apenas pela metade ou incompletos. Criou-os para a comunhão de pessoas, na qual os dois, podem se ajudar mutuamente, complementares enquanto masculino e feminino. E ao transmitirem os seus descendentes à vida humana, o homem e a mulher, como esposos e pais, cooperam de uma forma única na obra da criação. Então, quando Deus criou as coisas invisíveis, os anjos, e quando criou as coisas visíveis, foi tudo com uma harmonia, em que todos estivessem abertos a receber os dons e a graça e o amor de Deus. Por isso, aquilo que fazemos na vida é uma cooperação única com a obra de Deus. Participamos desse bem. Então, quando amamos a nossa família, quando servimos, quando fazemos as coisas, participamos dessa bondade. E é isso que Deus quis que os homens entendessem. Tenha a vocação é submeter a terra a toda a humanidade. Como intendentes de Deus, essa soberania não deve ser uma dominação arbitrária e destrutiva. A soberania é divina, é de amor. Não é a soberania que a gente ouve no nosso país. A soberania do país, de fazer um monte de besteira. Não, isso não é soberania, isso é burrice. Então, tem muitas coisas que são erradas, e não fazem parte da vontade divina. Não faz parte da vontade divina muitas coisas, não vou nem aqui falar. Porque são muitas coisas que não fazem parte da vontade divina. Por isso, quando Deus ensina, a igreja ensina pela tradição, que os primeiros, Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus, foram constituídos em um estado de santidade e de justiça original. Essa santidade original era uma participação da vida divina, mas foi perdida pela desordem, pela desobediência. Deus criou as coisas com ordem e harmonia. Quando há desordem, perdemos a harmonia. Seria a mesma coisa numa orquestra, um instrumento desafinado. Um instrumento desafinado estragou a orquestra inteira. Isso acontece também na natureza. Basta uma criatura na família andar desviada do caminho de Deus, sofre todo mundo. Basta uma criatura, uma só, e sofre todo mundo. É por isso que há uma ordem nas coisas. Por isso o domínio do mundo que Deus havia outorgado ao homem, desde o início, realiza-se antes de tudo no próprio homem, como domínio de si mesmo. Então a primeira coisa para entender é que Deus deu o mundo e criou o mundo para o bem da humanidade. E a primeira coisa é coordenar a nossa vontade para não usar mal o mundo, não desprezar o outro, não tratar mal o outro. Porque apesar das diferenças, homem e mulher, apesar da diferença da nossa natureza, todos nós somos queridos e amados por Deus. E devemos amar e querer bem as pessoas. Se ficássemos doentes, gostaríamos de ser cuidados. E se alguém fica doente, será que não vale a pena cuidar dos outros? Se perdêssemos um membro, gostaríamos de ter a ajuda dos outros. E se os outros perdem, não poderíamos ajudar os outros? Nisso está a harmonia. Quando falta um, o outro completa. Quando um não tem, o outro pode dar. E é isso que faz a harmonia do mundo. As crianças são pequeninas,
que os pais têm que fazer? Gastar a vida inteira, boa parte da juventude deles, porque quando são mais fortes, gastar a sua juventude cuidando dessas crianças. Aí elas crescem e vão embora de casa. Ai, que gratidão mais bonita. Né, João? Você vai para o seminário? A cara dele. Mas só pega o João para Cristo, né, João? Então, o que acontece é que quando Deus cria as coisas e faz as coisas, as crianças são tão debilitadas, tão pequeninas, são perfeitas na sua pequenez, são perfeitas nas suas limitações. Por isso precisam dos pais. Os pais completam nela a vontade divina. E quando estão bem formados, vão ser instrumentos da graça de Deus para os outros. Aí os pais podem descansar, então velhinhos, podem descansar. Até lá, não. E por quê? Porque foi dispensado a eles um cuidado daqueles que precisam. A perfeição dos pais está em dar a vida para os filhos. A perfeição dos filhos está em moldar-se à vontade dos pais e ao amor dos pais. É nisso que está a beleza. Por isso que o quarto mandamento é honrar pai e mãe. Porque se um filho desonra o pai e a mãe, está sendo no mínimo ingrato. Se ele é ingrato ao pai e à mãe que cuidaram, alimentaram, gastaram muito tempo da vida, pergunto, alguém gostaria de casar com uma pessoa ingrata? Acho que ninguém. Se a pessoa tratar mal o pai e a mãe, dá para casar com ele? Ou com ela? Não dá. Meu amigo, se ela está mal quem te gerou, você vai fazer com os outros? Por isso é uma luta. Por isso a perfeição e a harmonia está na interdependência das coisas. Deus criou tudo e viu que era bom. Agora, pode ter desordem. Quando há desobediência e desordem, há uma corrupção daquilo que é bom. E o que acontece? Por causa do egoísmo mau. Por isso Deus criou as coisas com uma ordem. E quando o homem e a mulher fazem bem essas coisas, compreendem os mistérios de Deus. Assim está o domínio do mundo, que Deus criou o mundo e disse ao homem dominar sobre todas as coisas, sobre os animais marinhos, sobre os animais terrestres, sobre os répteis, sobre as aves e sobre todas as coisas. Deu a capacidade do homem mandar nas coisas. O homem é o dono de todas as coisas. A humanidade é dona de todas as coisas. Agora, quando eu pego tudo para mim e não divido com os outros, estou fazendo mau uso. Por isso é preciso ter uma divisão, por isso é preciso ter uma ordem. Então, por isso que o mundo, às vezes, com a ganância que tem, quer que muita gente morra, para que a população diminua, para que não falte comida, para que o ar seja melhor, para que, na verdade, sobe mais dinheiro, sobe tudo e ela desfrute sozinha do dinheiro que ela quer. Por isso que tem gente que pensa assim. Infelizmente, quem são? Os que já são ricos, porque querem ter mais. Nunca estão satisfeitos. A sorte é que todo mundo morre. A ganância acaba quando acaba a vida. Para alguns, só nessa hora. Para outros, não. Vão perceber que de que valeu a vida se não houve amor às pessoas e conformidade, harmonia e uma interligação com as pessoas. Basta ver quantos filmes e quantas histórias, né, que uma pessoa arrogante, né, rica, milionária, ficou doente, ficou muito mal, e aí dependia de o quê? De empregado, empregada, dependia de um monte de gente para cuidar. E no final das contas, essas pessoas foram as únicas que dispensaram amor àquela pessoa. E era amor, às vezes, até verdadeiro, apesar de estarem trabalhando e recebendo salário por causa disso. Mas trabalharam porque tiveram compaixão daquela pessoa ruim. E a pessoa, talvez, quantas histórias bonitas que a pessoa se converteu. Existem histórias magníficas de pessoas assim, que aprenderam a amar quando primeiro desprezaram e sofrendo foram cuidados, aí aprenderam amor. Então Deus faz a perfeição, e a perfeição está nisso. Quando a pessoa é muito arrogante, ela vai precisar dos outros. Quando ela é muito generosa, ela vai poder ajudar muitos outros. Nisso está a perfeição. É isso que Deus quis. Por isso o domínio não é sobre o mundo, mas principalmente o domínio sobre si mesmo. Parágrafo 377. O homem estava intacto e ordenado em todo o seu ser, porque livre da tríplice concupiscência que o submete aos prazeres dos sentidos, à cobiça dos bens terrestres e à autoafirmação, que é o egoísmo, né, e o orgulho, contra os imperativos da razão, achando que ele é melhor que todos. O homem estava preservado quando estava ordenado. Agora, quando ele não seguiu a Deus,
não coordenou a sua vida nesse bem e nessa harmonia, ele caiu nas tentações da vida presente, na concupiscência, né? Na cobiça dos prazeres dos sentidos, que depois ele vai ver que tudo isso acaba, na cobiça dos bens terrestres e na autoafirmação, né? Com os imperativos da razão. Quando ela sabe tudo, quando quer tudo, é arrogante, orgulhosa e vaidosa, e torna a vida dos outros um inferno. Por isso, Deus criou todas as coisas e viu que era bom. O sinal da familiaridade com Deus é o fato de Deus o colocar no jardim. Enquanto estava ali na obediência, estava em contato com Deus. Mas pela desobediência, perdeu a Deus. E como podemos conquistar Deus de novo? Pelo trabalho e pela dor. Não foi um castigo, foi agora o árduo trabalho da nossa vida de chegar até Deus. Não foi isso que Jesus Cristo disse? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, domínio de si. Tome a sua cruz, trabalho e dor, e siga-me, até o fim perseverantes. Esse é o caminho que Deus deu. Então, no final das contas, quando a gente pensa que Deus está pedindo para deixarmos muitas coisas, é o contrário. Para abraçar o que é certo, que isso vai nos salvar. Renunciar a si próprio é ser bom pai, bom esposo e boa esposa. Porque não vai fazer o que quer, vai fazer o que o outro precisa. Isso é a harmonia que Deus deu. Deus dispensou a nós o seu amor. Nós seremos perfeitos quando dispensarmos o nosso amor às pessoas que estão à nossa volta. Essa é a harmonia que Deus quis para todos nós. E nisso está a bondade divina, né? O homem havia perdido aquela justiça original prevista para o homem, pelo desígnio de Deus, que será perdida por causa do pecado dos nossos primeiros pais. Houve uma desordem, houve uma desobediência. Agora o caminho é árduo e difícil. Passa pela renúncia da vontade, passa pela aceitação da nossa perfeição, que se completará na vida futura, porque somos incompletos, e a nossa plenitude está em Cristo Jesus, na ressurreição. Por isso a nossa plenitude não está agora. Por isso que nos sentimos imperfeitos. Por isso que sempre nos falta alguma coisa. Por isso que a gente nunca parece que está plenamente satisfeito, porque sempre falta. Fizemos bem uma coisa, podia ter feito melhor. Não fizemos bem uma coisa, ai que vergonha, devia ter feito melhor. Então é isso que muda a nossa vida. Não somos perfeitos, mas a plenitude da nossa vida está na conformidade da vontade divina. E essa vontade, racionalmente pensada, será a interligação entre todas elas e a perfeição do bem da vontade divina. Nisso está a grandeza do amor de Deus. Só que isso é muito bonito de ler aqui e entendemos. Amanhã já esquecemos tudo isso. É por isso que nós devemos recordar. Mas quem estuda uma vez, o Espírito Santo faz recordar tudo aquilo que eu vos disse. Por isso que é importante rezar. Por isso é importante conhecer. Quando lemos, ainda que seja um parágrafo por dia, temos a vida inteira para ler isso aqui. E esses parágrafos vão nos ensinando, pouco a pouco. E à medida em que vamos aprendendo, vamos conformando a nossa vida à vontade divina. Vamos adquirindo uma perfeição que não é só humana, mas é uma perfeição da vontade divina. E assim configurados a Cristo, a imagem que já fomos criados, vamos nos assemelhando à vontade divina, que é o bem. A semelhança com Deus está no que fazemos. Se os anjos são aquilo que fazem, o ser humano não é diferente. Jesus Cristo passou pelo mundo fazendo bem. E quem somos nós? Filhos de Deus que têm que passar pelo mundo fazendo bem. E o bem que fizermos é a nossa conformidade à vontade divina, é a nossa interligação com as pessoas que são um bem e aquilo que Deus viu que era bom. E é bom para nós que ordenemos a nossa vida a essa harmonia da criação divina. E na criação não perdemos nada, pelo contrário, participamos da obra divina. É isso que Deus quer, que os homens compreendam que nós temos uma participação na obra divina. Gerar o bem, não só para nós, mas para as pessoas. Próxima aula será a queda, quando o homem não ouviu, não entendeu, não aceitou
e por negligência pecou. Alguma pergunta? Acho que ficou bem claro, né? Não, aqui. Tá tudo aqui. Então, tudo daqui está bem claro, não tem outra coisa. A igreja já pensou nisso, por quê? Porque, baseado na revelação divina, quis que os homens compreendessem esse grande mistério. Por trás da nossa vida, há uma beleza que não é humana, é divina. Isso que a gente tem que entender. Por trás da nossa vida, há uma vontade divina, que não é só humana. Essa é a beleza da nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa Senhora de Fátima,